Nessa última reunião de cúpula em Bruxelas dos países da União Europeia com a CELAC, os países da nossa região, unidos e em bloco, não admitiram a imposição de agendas e acordos como antes era frequente por parte dos europeus. Uma prova disso é que não foi admitida a presença de Zelensky, como queria impor os membros da OTAN, sempre envolvidos em guerras contra países soberanos. Também não foi incluída qualquer menção crítica à Rússia, país historicamente sempre solidário e cooperativo com os países da América Latina e do Caribe. O que ficou muito claro nessa região é que os europeus não abandonaram a sua postura de cobiça pelas matérias-primas, petróleo e lítio, pela água e pela biodiversidade. Mas, em contrapartida, os países membros da CELAC já não admitem mais assinar qualquer acordo, não querem relações assimétricas e querem, sim, exercer o direito de industrialização e desenvolvimento soberano. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação, uma honra, uma responsabilidade estarmos aqui buscando entender o papel do Brasil nesse complexo jogo internacional, o jogo do poder, um jogo onde é preciso afirmar a soberania dos povos e construir uma relação equilibrada, multilateral, cooperativa entre as nações. Latitude Brasil busca contribuir para isso. E para entender um pouco mais as posições do Brasil, suas potencialidades, inclusive aquilo que pode ser, como dizia Darcy Ribeiro, a nação que o Brasil ainda poderá ser, nosso convidado de hoje é um homem de vasta experiência no domínio e na administração de importantes formas de poder público no Brasil. Foi governador 3 vezes do estado do Paraná, foi senador por 2 vezes, foi prefeito de Curitiba e foi também presidente do Parlasul e presidente do Parlamento Euro-Latino-Americano. E como nós vamos discutir exatamente como foi essa reunião de cúpula entre o CELAC e a União Europeia, nada melhor do que ter aqui conosco o ex-governador Roberto Requião. Seja muito bem-vindo, governador. Um prazer tê-lo aqui em Latitude Brasil. Beto, o prazer é meu. E conversar sobre um assunto que me interessa em profundidade. Eu fui membro do Parlatino e do Parlasul, da unidade da nossa América do Sul. E fui presidente da Eurolat, Parlamento Europeu Latino-Americano. Então, estou mais ou menos enfronhado nesse jogo todo. Agora, a posição do Brasil nesse encontro agora não deve ser encarada com uma objetividade excessiva, porque é o jogo dos acertos e do convencimento do resultado final. O Lula queria arranjar uma maneira de convencer o Macron a se formar ao lado das pessoas que queriam acabar com o bloqueio da Venezuela. E o problema da Venezuela é o bloqueio. O bloqueio está atrapalhando o país. Você sabe que eu estive há pouco tempo atrás em Caracas, naquelas cerimônias do 10º aniversário do falecimento do nosso amigo Hugo Chávez. Você estava lá também, Beto. E nós vemos um país em tranquilidade. Ora, o problema básico é o bloqueio. Você veja a queda da produção do petróleo. A incompetência dos venezuelanos? Não, é bloqueio, é falta de equipamento. Não conseguem modernizar as refinarias, não conseguem renovar as suas perfurações por falta absoluta de equipamento. A reserva cambial da Venezuela foi apreendida em bancos ingleses. Esse pessoal ficou doido. Mas agora há um momento melhor, porque a crise entre a Rússia e a China e os Estados Unidos, onde a Ucrânia é bucha de canhão, com aquele presidente absolutamente ridículo, abre uma perspectiva de que eles precisam, de alguma forma,
do contato com a Venezuela em função da abundância do seu petróleo. Isso abre perspectivas. Eu vi muita crítica sobre o que o Lula disse. Eu não gostei do que ele disse, mas eu estou reafirmando que ele estava fazendo um jogo político para conseguir um resultado final. E o resultado final foi a garantia do fim do bloqueio. E é isso que a Venezuela precisa. O fim do bloqueio, a Venezuela se reorganiza. O fim do bloqueio, um grande debate político interno, e o povo vai escolher o seu caminho tranquilamente. A autonomia da Venezuela antes de tudo. Perfeitamente. Agora, senador, dentro desse panorama internacional de busca de uma relação multilateral, está sendo construído o papel dos grupos, essa cúpula do CELAC, da União Europeia, o senhor, com a sua experiência de ter sido presidente do Parlamento Eurolat, acha que, do ponto de vista de oferecer um reequilíbrio nas relações, porque os europeus querem manter a sua posição de mando industrializado, querem desovar os seus altos históricos. Os europeus querem a água, os nossos minérios, o nosso petróleo, que é um minério também, e o país fornecedor de matéria-prima e de produtos primários da agricultura. O que eles querem é muito simples. Eu lembro que numa das últimas reuniões da Eurolat, em Florença, o primeiro-ministro da Itália, eu presidi a reunião, se imagine, o primeiro-ministro da Itália pede a palavra e diz que ele não podia admitir de forma alguma a Rússia e a China interferindo na economia da Venezuela. E ele termina dizendo: a Venezuela é nossa, a América Latina é nossa. Eu cacei a palavra dele e disse os desaforos. De pouco valeram meus desaforos, mas foi importante para entender que eles não têm respeito nenhum pela América Latina. É claro que deve haver exceções, mas representam interesses econômicos do mundo globalizado. Eles estão numa absurda, terrível, eles estão sem petróleo, sem energia, estão com um processo inflacionário e querem resolver o problema deles com a escravização maior da América Latina. Ou da América do Sul, dos nossos países vizinhos do Brasil, desse cone sul que nós tão bem conhecemos. Então, o problema é esse: o que a Venezuela precisa é do fim do bloqueio. O resto é conversa mole. Agora, o Lula... A Venezuela precisa ter liberdade. Claro que precisa ter liberdade para discutir politicamente, mas não na mão do capital financeiro. Hegemônico no mundo, a multilateralidade do capital no planeta hoje é indispensável para a Venezuela, para o Brasil, para a América Latina e para todos os países do planeta. Está na hora de acabar com esse domínio absoluto do capital financeiro, capital vadio, que não fabrica um objeto, um botão de uma camisa tua, a máquina de um automóvel, a peça de uma máquina, e que vive do lucro do mercado financeiro e tentando dominar água, petróleo, as empresas públicas lucrativas, energia, lítio, e nos transformar numa espécie de colônia absolutamente desprezada por eles e vivendo as nossas agruras para a felicidade das pessoas que não administraram os seus países e que hoje estão vivendo o fracasso do neoliberalismo. Agora, analisando especificamente aquele acordo entre União Europeia e Mercosul, agora analisando Mercosul, o Lula advertiu que não se faz acordo com ameaças, porque a presidente lá, a Ursula von der Leyen, ela fez uma série de ameaças se não forem cumpridas as condicionantes que são muito desequilibrantes, são desindustrializantes para os países do Sul, ou seja, favorece o já industrializado. Como é que você comenta isso? O Lula está chutando o pau da barraca. Eu participei do Parlasul, do Palatino e da Eurolat. Eles querem a submissão e a escravização da América Latina, da América do Sul. Nós não podemos aceitar, não só pelos motivos que o Lula colocou, eles querem ser fornecedores das estatais, das estações públicas dos nossos países. O Lula levanta isso, mas é tudo. É a paralisação da possibilidade de um desenvolvimento industrial.
No caso do Brasil, é o Brasil colônia da Venezuela. É uma Venezuela colônia. Você lembra o que extraía de petróleo a Venezuela um tempo atrás? Era uma grandiosidade, eram 3 milhões e tantos bilhões de barris. Caiu para quanto agora? 1 milhão e pouco? Eu vi os números hoje. Por quê? Incompetência da organização da PDVSA? Pode ter alguma incompetência, sim, mas fundamentalmente foi pauta de insumos para melhorar refinarias, criar novas refinarias, furar novos poços. É a tentativa da escravização. Mas agora há uma possibilidade nova. Eles estão com a corda no pescoço com o conflito com a China e com a Rússia. Eles precisam do petróleo venezuelano. Eles não vêm mais com aquela conversa mole da brutalidade, dos crimes contra a dignidade humana. Eles vão fazer acordo para conseguir o petróleo de volta. Mas a gente não pode esquecer que até as reservas monetárias da Venezuela foram confiscadas. Então, são 926 sanções contra a Venezuela. Nenhum país pode sobreviver de uma situação dessa, mas a Venezuela consegue resistir, apesar de tudo. Por que o mundo não aceita mais a polinuclearização e o dólar comandando tudo? Porque eles transformam a moeda e as sanções num instrumento de guerra para os seus interesses. Nada a ver com o processo de avanço civilizatório, com a paz, com a solidariedade. E quem é que é o grande artífice contra esse movimento no planeta hoje? É o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, que tem coragem de dizer que o capital não pode dominar o mundo dessa forma, que ele é até interessante se ele investir em tecnologia, numa fábrica, se der empregos, perspectiva de vida, mas não pode comandar o planeta. E eles querem unilateralmente, com esse capital vadio, comandar o planeta, tomando conta dos minérios, das terras raras, da água, das empresas públicas e dos serviços públicos, que são, por sua própria natureza, monopolistas. E eles, com isso, impedem o desenvolvimento dos países, acumulando lucros fantásticos com o monopólio por eles estabelecido, com preços absurdos e ferrando a população. Eu saí agora há pouco de um restaurante aqui em Curitiba, chama-se Zapata, e os garçons eram venezuelanos. Alguém na minha mesa disse, eles vão falar mal do Chaves. Falaram nada. Eles apreciavam o Hugo Chávez. Claro que tem algumas críticas à administração pública. Qual administração não merece críticas? Todas merecem. Todos nós acertamos e erramos. Mas eu vi, da parte dos venezuelanos aqui em Curitiba, uma solidariedade ao país, à Venezuela. Muito bem. Estamos conversando aqui com o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, que foi presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, sobre a reunião de cúpula da CELAC com a União Europeia. No próximo bloco, vamos voltar a discutir exatamente essas questões de uma situação desequilibrada que se mantém pelas relações internacionais, que precisa ser invertida e quais os caminhos para chegar até lá. Voltamos em alguns minutos. Até já. Estamos conversando aqui em Latitude Brasil com o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, ex-senador e ex-presidente também do Parlamento Europeu Latino-Americano, Eurolat, onde ele defendia exatamente um mundo reequilibrado, com possibilidade de industrialização para todos. Na declaração final, governador, lá da reunião de cúpula da Eurolat, da cúpula da CELAC com a União Europeia, agora, em Bruxelas, não ficou tão claro como se esperava a necessidade que têm os países latino-americanos de terem a oportunidade da industrialização. Mas é isso que eles perseguem: menos sanções e mais industrialização. O caso do Brasil, que o senhor sempre cita,
Em 1980, nós tínhamos um PIB industrial superior ao da China e dos tigres asiáticos somados. Hoje, o Brasil se desindustrializou e não alcança nem o PIB industrial, nem 30% do da China. Como encarar o desafio? 9% da produção industrial dos tigres asiáticos, mais a China, a Coreia do Sul, a Tailândia e a Malásia. Mas o que aconteceu lá foi o seguinte: o Lula foi habilidoso. O pessoal está reclamando das posições que ele tomou. Não me incomodam muito as posições, mas sim o resultado final, que foi a crítica e a possibilidade aberta do fim das sanções. A luta pelo fim das sanções é a luta contra a hegemonia do dólar, é uma luta do mundo e está acontecendo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a possibilidade dos BRICS, muitos países querem entrar nos BRICS, mas a minha visão disso é muito clara. Nós não temos que ser subalternos, nem o Brasil, nem a Venezuela, nem ao capital norte-americano, e muito menos ao capital chinês e russo. Nós temos que ter um respeito e projetos de desenvolvimento nossos, homologados e garantidos pelo nosso próprio povo. Então, é esse o problema. Temos que acabar com essa ferramenta das sanções através do dólar. E a multilateralidade é muito interessante. Mas eu não quero ver a multilateralidade ser substituída pela moeda chinesa. Eu tenho um respeito enorme pela China, uma admiração profunda. Eu vou muito à China, você sabe disso. Mas nós precisamos ter projetos nacionais. A Venezuela é um projeto nacional seu, claro, de desenvolvimento, de organização do Estado, de solidariedade, como quer o Papa Francisco, e o Brasil é a mesma coisa, e os outros países também. Sair dessa armadilha ideológica e dessa dominação unilateral do dólar no comando do mercado do mundo. Acho que nós estamos num bom caminho. Quando nós estivemos aí na Venezuela, por ocasião das manifestações sobre o falecimento do Hugo Chávez, eu percebi que haviam tantas exigências para quebrar a segregação da Venezuela que a coisa estava difícil. Mas como fica mais difícil ainda em função da guerra da Rússia e da China contra os Estados Unidos no espaço territorial da Ucrânia, eu acho que existe a possibilidade concreta disso agora. E com uma habilidade que eu não tenho, nem você teria, eu sou muito direto, o Lula está trabalhando isso de uma forma positiva. Agora, você vê a possibilidade de aproveitar bem essa questão das moedas comuns, ou seja, escapar da ditadura do dólar e conseguir mais soberania financeira, explorando possibilidades de cooperação monetária localizadas, regionais? Já está acontecendo isso. Já está em vias de acontecer. Agora, veja bem, vamos lá. Criaram a moeda única na Europa, o euro. Quem é que ganhou com o euro? Ganhou a Alemanha. Ela tinha uma moeda supervalorizada, mas tinha um desenvolvimento industrial razoável. Ela baixou a moeda dela e os outros países foram obrigados a levantar o preço das suas moedas. Então, a Alemanha fez o domínio absoluto do comércio. Nós temos que olhar para isso também. Por isso eu digo a você, nós temos que trabalhar isso conforme o interesse dos nossos países na América Latina. Mas no caso brasileiro, argentino, mexicano... É possível moedas contábeis. Mas além das moedas, nós temos uma base industrial relativamente importante. A nossa base industrial, mesmo degradada, é superior à dos outros países latino-americanos. E a nossa visão solidária do mundo e da América Latina nos impede de pretendermos repetir o exemplo alemão, criar um crescimento extraordinário à custa da miséria dos outros países. Ao Brasil não interessa países limítrofes da América do Sul em dificuldade econômica. A volta da Unasul é um caminho para isso, você acha isso? Como? A volta da Unasul e o fortalecimento do protagonismo sul-americano, por exemplo. Sem sombra de dúvida, espaços legítimos de conversa. Espaço legítimo de conversa. Eu vejo o Uruguai, de novo, dizendo que é um acordo com a União Europeia. Se ele quer um acordo com a União Europeia, que ele saia, então, do Mercosul. É um acordo em paralelo, não tem sentido. Dá até para entender, o nível de produção do Uruguai é muito pequeno. Eles querem se transformar num paraíso fiscal. Mas à custa do quê? Do sacrifício do Mercosul?
da solidariedade com os seus vizinhos. Não pode acontecer isso. A China agora está se propondo a socorrer a Argentina, cobrir a sua dívida. Sim. O Lula já se propôs a trabalhar nisso também. Eu acho isso muito importante, mas isso não pode se transformar na nossa escravização a outro sistema monetário e a outra moeda. Nós temos que ter os nossos projetos nacionais. Projetos Sim. solidários, mas não únicos. A Venezuela tem uma formação civilizatória importantíssima, nós temos outra. Nós temos que ter projetos nacionais. E o fundamental é que nos respeitemos de forma absoluta no direito à autodeterminação de cada povo. Agora, você citava aí o problema dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Só que os Estados Unidos oferecem opressão e ditaduras, no caso, e a China e a Rússia apresentam-se como cooperantes para uma América Latina soberana e industrializada. É diferente. Beto, me perdoa a franqueza. Países não têm amizades, têm interesses. É claro que a China tem seus interesses, a Rússia tem seus interesses, e os interesses dos Estados Unidos sobreviver à última guerra, Bretton Woods, a supervalorização do dólar comandando o mundo. Nós não temos que ter a ingenuidade. Claro que a China é um grande parceiro. Eu tenho uma paixão pela China, como tenho pela Venezuela. Volta e meia, eu estou lá dando uma olhada no seu projeto de desenvolvimento, coisas extraordinárias que estão fazendo. Mas eles têm 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Eles têm que cuidar disso. E, da mesma forma que acontece com a União Europeia e os Estados Unidos, gostariam muito de ter a América do Sul como produtora de bens básicos e desindustrializada na mão deles. Respeito absoluto. Isso só pode acontecer com um programa muito claro de desenvolvimento nosso, da Venezuela, do Brasil e dos nossos vizinhos. Aliás, nós estamos sofrendo uma dificuldade aqui, porque o Banco Central sabota o próprio desenvolvimento e a volta da industrialização do governo Lula, né? Que é o que pretende. Há uma sabotagem. Há uma sabotagem. Mas quem propôs a independência do Banco Central lá atrás, Beto Almeida? É verdade. O próprio Haddad. O Haddad foi quem propôs a independência do Banco Central. Quando candidato. E eu vejo hoje, que se o Brasil não superar o tripé, qual é o tripé? Superávit fiscal, dólar flutuante e meta de inflação. Ele não vai se desenvolver nunca. A reforma tributária do Brasil, tão festejada, tecnicamente, é porreta, é bacana. Mas ela não mexe com a miséria do povo e nem põe em risco a ganância e o lucro fantástico dos milionários, dos bilionários, dos zilionários. É uma espécie de meta de inflação do Guedes, do Temer, gourmet, feita por um chefe de cozinha, enfeitada e com temperos exóticos. Mas não vai a lugar algum, nós temos que mudar isso. Se o Brasil não tiver na sua mão a Petrobras, você sabe hoje que o Ministério da Fazenda pode taxar a exportação de petróleo pesadamente e acabar com esse lucro fantástico do petróleo que sai do Brasil para voltar depois com preços absurdos. Os lucros fantásticos da Petrobras que não são para o Brasil, mas eles são. O pessoal que nos escuta aí da PDV já tem que entender isso. A Petrobras está tendo lucros enormes que vão para fora do país, dividendo para acionistas. E não era assim. Há muito pouco tempo, 80% dos investimentos nacionais no Brasil eram feitos pela Petrobras. É a alavanca do desenvolvimento. Não é a condição sine qua absoluta, mas é uma alavanca. O Brasil precisa comandar o Banco Central, a Eletrobras. Mas aqui no Brasil, essas autoridades federais dizem que eles não querem restatizar a Eletrobras, eles querem aperfeiçoar a privatização. É um erro. E eu tenho clamado em voz alta em relação a esses erros. O meu estado, o Paraná, a Companhia de Energia Elétrica está sendo vendida com a complacência, se não o apoio do governo federal. O pedágio criminoso contra o qual nós brigávamos há 25 anos e que se transformou num dos temas de campanha do Lula, que dizia que ia acabar com isso, está sendo renovado numa parceria do governo estadual e do governo federal. Um dos maiores roubos do Brasil. E a nossa Sanepar foi vendida
foi vendida sexta-feira passada, 1/3, através do PPP, que foi uma ideia e uma elaboração do Haddad e levada à Câmara Federal pelo Paulo Bernardo. Beto, a PPP é uma ideia boa. Se o país tem carência de tecnologia num setor industrial, carência de matérias-primas, mas precisa alavancar, pode-se fazer uma parceria público-privada com o setor privado para fazer esses setores avançarem. Mas utilizar a parceria público-privada, inclusive com dinheiro público do BNDES, para vender serviços públicos, saúde, educação, saneamento, petróleo, energia, financiado pelo BNDES para grupos privados, é um crime, é uma loucura, é uma visão liberal doida que não existe no planeta Terra mais. Existiu no passado nos Estados Unidos e alguns outros países, mas foi abandonada. O Biden está fazendo exatamente o contrário disso. E a Venezuela não pode cair nessa esparrela. Eles estão dizendo, sim, levantamos as exceções com algumas condições. Quais são as condições? Entregar a Venezuela para os grupos econômicos especuladores do mundo? Decididamente não. Entregar de vez o petróleo, que já foi americano? A Venezuela tinha 500 postos de gasolina e naquele momento de New Orleans, da tragédia climática, eles colocaram energia baratíssima lá, praticamente ajudaram o povo americano. Ninguém fala nisso até hoje. Furacão Katrina. E dentro da Venezuela, os grupos econômicos mais poderosos provocando verdadeiros massacres que levaram à revolta do Chávez e à mudança do regime no país. E eu não vou dizer para você que eu acho perfeito o regime venezuelano. Tudo tem crítica que pode ser feita e pode ser melhorada, mas o direito de autodeterminação é do povo venezuelano. Uma discussão ampla internamente. Okay. Governador Roberto Requião, ex-presidente do Parlamento Latino-Americano Europeu, ex-senador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Latitude Brasil. Estaremos sempre de portas abertas. Obrigado, Biel. Um prazer, Beto. Nós temos que jogar a favor da independência dos nossos países. E em relação à Venezuela, eu espero do Brasil a solidariedade absoluta e uma parceria efetiva para que ela saia da situação em que se encontra. E nós precisamos sair também da situação de subordinação que nos encontramos até agora. E eu, infelizmente, vejo erros na condução da política econômica brasileira. E quando faço uma crítica, é uma crítica construtiva. Você sabe que eu sou um filiado do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Valeu. Um abraço. Um abraço, governador Requião, a vocês que nos acompanharam. Muito obrigado pela sua atenção. Semana que vem estaremos de volta com Latitude Brasil, buscando penetrar e entender os grandes desafios que cercam o assim chamado Gigante do Sul. Aquele abraço. Tchau.